Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado. Hoje eu tô muito feliz. Eu tô com um cara que eu admiro muito a trajetória dele, Felipe Souto. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que lhe agradeço, Ariel. Obrigado. Felipe é cofundador da Azimuth e, futuramente, há já 6 anos, fundador e CEO da Blocks. Muita gente não entende o que é empreender no mercado financeiro, o que é construir, realmente o que é construir, seja uma gestora, seja uma wealth, seja coisas que são reguladas pelo Banco Central, CVM. É muito... Ao mesmo tempo que a gente compartilha dores que outros empreendedores têm, tem outras camadas de dificuldade, que é lidar com reguladores, lidar com um escrutínio muito próximo de outras coisas e outros tipos de responsabilidades fiduciárias e players muito grandes do mercado que às vezes não gostam de ter um novo entrante. Não é simples, mas destrava muito valor. Então, nesse pod-mercado, igual todos os outros pod-mercados, a gente gosta de falar as coisas que o mercado não fala. E eu estou esperando ainda o convite do Felipe pro podcast dele. Já foi feito. Isso aí aqui é bom quando a gente pega gravando aqui, pega no programa, porque já fica aqui registrado, então tá tudo certo. Convite feito, vamos só marcar a data. Legal. Cara, assim, eu vejo muita similaridade em você, na minha história, e foi o que me motivou para te convidar. Você montou uma gestora, você vendeu uma gestora, né? E a maioria das pessoas escutando acha que isso é uma coisa que super distante ou uma coisa que você só escuta, mas não faz ideia como funciona. Eu acho legal a gente desconstruir esse processo, né? Como que chegou nesse momento de venda? Por que foi vendida? Quais interesses estavam envolvidos? Qual é o diferencial competitivo que foi construído? Eu acho legal a gente começar com isso. E acho que depois tem muita coisa que a gente pode falar sobre a Blocks. Eu hoje faço parte de um private equity. Você, hoje na Blocks, é uma plataforma de intermediação de ativos. Então, no final das contas, a gente tem muitas similaridades aí, mas vamos começar do começo para as pessoas se situarem aqui na história. Não, bom demais. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso compartilhar, né, com um público qualificado e principalmente com trocar experiências, né, bate-papo, trocar ideias com pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Eu acho que a gente tem a turma que fala e a turma que faz, né? Um ditado, né, um adágio que eu gosto demais, é o walk the talk. Então, é isso. E aí, no caminho no percurso, no walk, a gente acaba encontrando pessoas, né, interessantes, pessoas que compartilham os mesmos valores, os mesmos princípios e que, de fato, estão cada um no seu nicho, no seu segmento, no seu subsegmento, tentando fazer diferente, né? Afinal de contas, para fazer igual... Não sai de casa. Não sai de casa. Fica na cama, fica lá tranquilo, faz concurso público, né? Ou foca ali em outra variável, em outro caminho, mas empreender definitivamente o cara tem que fazer, né? Tem que, de fato, tomar risco, fazer, se posicionar. Quando a gente vai ficando mais velho, falando um pouco aí de história, né? Principalmente, não de idade, mas mais velho ali de trajetória, né? Bagagem, né? A gente precisa fazer alguns cortes, né, interessantes na nossa história, senão fica chato, longo e não é atemporal, né, no fim do dia. Mas você trouxe já que você trouxe ali o evento, né, de exit, né, para a Azimuth que nós fizemos na nossa gestora e que, em verdade, além da gestora, né, umas outras estruturas, a principal estrutura era uma DTVM, o que é mais desafiador ainda, né, como você colocou, porque além de você lidar com o Banco Central, com o CVM, né, tradicional de Wealth Management, gestão de recursos, lidar com o Banco Central, que é um bicho um pouco mais pesado, complexo, né, rigoroso, e tem que ser, né, no fim do dia. Diga-se de passagem, o nosso Banco Central já foi eleito algumas vezes e mais recentemente o melhor do mundo em termos de inovação. E, de fato, tem N razões, né, para sê-lo. Mas eu tenho que voltar aqui, ainda que de maneira rápida, para 2002.
né? Que foi quando nós começamos, eu e meus sócios, muito novos, né? Às vezes as pessoas perguntam, Felipe, você falou errado, é 2012. Eu digo, não, cara, apesar de essa carinha jovem aqui, eu tô na estrada. Você tinha quantos anos na época? Cara, eu fui o agente autônomo mais novo do Brasil. Eu tive que... Eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos quando a gente fundou, né, de fato, a Futuro Invest, que foi a nossa primeira empresa, né? Futuro Investimentos, agente autônomo de investimentos. E em 2002, então, a gente de fato ali monta a empresa, modelo de negócio muito parecido, se não cópia, se não similar, a uns amigos e irmãos que estavam fazendo um trabalho muito bem feito no sul do Brasil, que foi a XP. Né? A XP era um agente autônomo de investimentos, que foi fundado em 2001. Agente autônomo de investimentos com a Intra Corretora. Para a galera mais nova aí, não sabe nem, pô, Intra? Quem é Intra? Intra foi comprada pelo Citibank, né? E foi o primeiro deal, né, de fato, de corretora no Brasil. Se eu não me engano, ali 2006, 2007, um pouco depois, antes do subprime. Mas, enfim, então, um modelo de negócio muito interessante focado na desbancarização, ou melhor, focado no financial deepening. Ora, Brasil, naquele momento, começava a internet, tudo acaba em tecnologia, né? Você começava a ter uma proliferação, né, do uso da tecnologia no mercado de capitais, e eu me refiro ao, hoje, comum home broker, né? O home broker permitindo que pessoas comuns, né? Pessoas físicas, pessoas investidores pudessem comprar e vender ação diretamente, o que hoje é o óbvio, né? No fim, era uma novidade. Bom, essa abertura ali de mercado começa a florescer diversos modelos de negócios, né? Em diferentes segmentos. Nós ali como agente autônomos, começamos a pegar um boom, né, desse financial deepening, e de 2002 até 2010 foi uma loucura, né? Eu acho que foi ali a época áurea para o financial deepening, a época áurea de fato provar um conceito de que casas de investimento independentes, casas de investimento ou agentes de investimento que tinham acesso a produtos de investimento independentes, e aí eu me refiro a fundos em geral, multimercado, renda fixa principalmente, naquele momento, e fundos de ação, poderiam ser acessados ou investir melhor o dinheiro do investidor em detrimento do que ele encontrava no banco. Isso era uma realidade lá atrás. Hoje, já mudou totalmente o discurso, né? Você abre o aplicativo de qualquer banco, como Itaú, Personalité, como um próprio Santander, outro dia eu estava dando uma olhada, apesar de não investir lá, não há diferença substancial entre essas plataformas hoje bancárias e corretoras independentes. Naquele momento era abissal. Hoje né, acesso não é mais um privilégio. Acesso não é mais um privilégio. Ali era o momento, e eu divido em 3, né, inclusive, normalmente quando eu contrato desse assunto, que foi a fase da acessibilidade. A gente viveu a fase da acessibilidade, onde o acesso era a grande moeda. Ok. Voltando um pouco aqui para a trajetória, que já intercala com a história, né, do mercado de capitais de alguma maneira. Né? Mais de 2, né, a 10, a gente viveu ali a época áurea dos IPOs, né, dessa abertura de mercado, do saia do banco, venha para casas independentes. Posteriormente, a gente vive, né, um outro momento, e para viver esse outro momento, a nossa operação de agente autônomo já bastante robusta, né? Focamos, a Futuro Invest, ela focou muito no Nordeste do Brasil. Eu sou baiano, a turma deve ter percebido pelo meu sotaque que não é alemão, né? Mas e ali naquele momento, de fato, a gente montou a operação lá na Salvador. Então, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Maceió, a gente cobriu o Nordeste. E a estrutura de agente autônomo já não mais gerava valor, né? Já não mais era apropriada, a gente precisava dar o próximo passo. Foi daí que nós montamos do zero uma corretora, em verdade uma DTVM, né? Que é muito similar, igual, por assim dizer, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que dessa forma nasce a Futuro Invest DTVM. Esse business, bastante robusto, nossos primos, né, XP, também tinham virado corretora. Em verdade,
2 anos antes, eles compraram a American Invest e transformaram, né, ali na XP Corretora. Pois bem, XP faz um movimento bem interessante de trazer um dinheiro de growth, né? E aí a gente já entra um pouco no momento atual. Cara, o mercado, naquele momento, desconhecia deals de venture capital, né? Até aconteciam, mas pouco acessíveis. Ou seja, restava dentro do universo ali de operações estruturadas, ou você era muito grande para acessar deep pockets, já no nível private equity. Eu digo, o mercado de early stage, ele não tinha, né? Isso era pré-Casec, isso era... Pré-Casec, Monax, né? Enfim. Bom, a XP foi muito safa e rápida e conseguiu com muito mérito, né? Um cara que eu pago pau demais, o Benchimol e Companhia Limitada, né? Pô, André Amorim, o próprio Henrique Cunha Choli, que hoje lidera o BTG, parte de expansão. É toda uma galera que tem um merecimento gigantesco. Não foi sorte, né? A gente olha para trás assim, acha, pô, foi sorte. Não foi sorte. De maneira nenhuma. Mas eles fazem o deal ali com a Actis, posteriormente DA, e o resto é história que todo mundo conhece. Paralelamente, nós aqui, Futuro Invest e DTVM, trouxemos um sócio estratégico que foi a Azimut. A Azimut é uma grande gestora internacional, listada na Bolsa da Itália, né? Ela faz parte do índice do CAC 40, é uma das maiores gestoras de recursos independentes da Europa e genuinamente europeia, né? Claro. Né? BlackRock é americano, né? No fim, apesar de ter uma base bem boa na Europa, bem grande. Mas no fim do dia, a Azimut entra no Brasil com uma estratégia ampla, né? A estratégia da Azimut, ela contemplava ter um braço ativo de gestão de recursos e um braço de distribuição ancorado em uma instituição financeira. Então, dentro dessas duas verticais, uma vertical de gestão de recursos é liderada e comandada pela Quest. A Azimut entra no Brasil comprando a gestora Quest, que hoje é a ZQuest, e do braço de Wealth Management e Distribuição, a Futuro Invest DTVM, que era a nossa operação. O primeiro movimento foi um deal 50-50, né? uma JV, né? De fato, com metas, né? De entregáveis de crescimento que foram de cumpridos. Earnout e tal. Com a estrutura de earnout, né? Para quem conhece, o famoso... Lá na Bahia não chama earnout, não. O pessoal que vende empresa, né? Meus queridos amigos empresários, a gente brinca assim, se encontra, fala, e cadê, como é que anda o Arnaldo? Aí o cara... Arnaldo. Isso foi história interessantíssima. Sabe aquele cara que... O cara não fala uma palavra em inglês, o cara não fez faculdade, o cara não estudou... Mas faz uma puta grana e tem uma puta empresa. Puta empresa, um negócio gigantesco. Que são as grandes empresas familiares, né? Você olha a História Brasil... Que é o que a gente lida. É lógico, é o que a gente lida, né? No dia a dia. E eu adoro lidar com esse cara. Aí o cara fala, pô, velho... adorei o deal e tal, mas esse tal de Arnaldo aí não tá muito legal, gostei. Tá demorado. Aí brinco sempre com isso. Então, a estrutura toda de earnout, e em 2016, a gente de fato entregou, e eu falo eu e meus outros 3 sócios fundadores, né, da operação, vendemos os outros 50%, 2 anos de non-compete, pendurando a choteira, e é exatamente nesse período. E já estamos aqui em 2017, 2018, né? Ali dentro desse período ali de non-compete, estudando o que seria o próximo movimento do mercado de capitais. Então, justamente como a gente estava colocando, né? A Blox, ela nasce muito ancorada nessa experiência, nessa trajetória, nessa experiência prática do movimento do mercado de capitais, que passou por uma primeira fase, como colocamos bem aqui, da acessibilidade, depois a gente vem para a fase da desbancarização e hoje a gente vive a fase da desintermediação. São esses 3 movimentos, né, de fato, que têm comandado a pauta, e essa pauta ela anda com base em 2 variáveis. Sempre foi assim, sempre será. Regulação, como você bem colocou,
mercado de capitais, mercado financeiro é um ambiente regulado, quer a gente goste, quer a gente não goste. Para tristeza absoluta dos meus amigos anarquistas da crypto world, né, que quer DeFi tudo, né, no fim do dia, a gente tem que jogar o jogo dentro das regras. E as regras estão postas, né, pelo Banco Central e pela CVM, no caso aqui do Brasil, que não andam muito distante do que rege o mundo. Então, se você pegar ali o arcabouço regulatório da SEC, né, americana, que é a CVM lá, e o nosso aqui, ele é bem parecido, ele anda bastante lado a lado. Normalmente a gente critica, né, as nossas entidades aqui. Eu diria que os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais roda presa do que o Brasil. Eu acho que o Banco Central é muito inovador. Eu pago um pau, inclusive sobre a gestão do Roberto Campos Neto. Excelente. E também tiro o chapéu para a CVM. Tem gente que critica. Recentemente saiu a regulação 75 da CVM. Eu achei uma bela de uma resolução. Enfim, eu realmente muita coisa não funciona no Brasil, mas na medida do budget que eles têm, eles funcionam muito bem. É isso. Trabalhar com os recursos escassos, né? Não tem muito jeito. Então, essa agenda, né, que anda desses dois fatores que eu acredito que não mencionei, mas são os dois fatores que regem, que é tecnologia, de um lado. Sempre foi assim, entenda a tecnologia como desde processos, desde um computador lá atrás, desde um home broker, desde uma substituição do sistema de liquidação da bolsa, que deixa de ser manual, deixa de ser D+5, passa a ser D+3, D+2 e em breve real time e non-stop, né? Bem provável, vai chegar nisso, sem feriado, 24 horas, etc. É bem provável. Até e principalmente lado a lado com a regulação. Então, a regulação anda, a tecnologia anda, ou tecnologia anda e regulação anda, e elas vão se equilibrando. No meio de tudo isso, que faz a coisa acontecer, voltando para o nosso início aqui, estão os empreendedores. Porque de nada adianta você ter as condições postas, né, tanto tecnológicas quanto regulatórias e até recursos, se você não tiver gente, criatividade, intelecto, para testar novos modelos, para validar novos modelos, para arriscar novos modelos. E daí entra o papel super importante, não só dos empreendedores, mas do fomento a um ecossistema rígido, firme, com funding e preparado para financiar essa turma. E aí eu me refiro ao universo ali de inovação, tecnologia, VC, growth, né, em geral. Sim. Você mencionou uma palavra muito interessante que é desintermediação. Quando a gente eu lido no mundo de ativos ilíquidos, né? Os ativos líquidos já não há uma intermediação neles. Eles são líquidos por causa que não tem intermediadores. Eu acho que quando se diz não há intermediadores, é que você pode comprar e vender diretamente, automaticamente, sem depender de uma pessoa física ou grupo ou entidade, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Quando a gente vai para ativos ilíquidos, e aí, seja compra e venda de empresas, compra e venda de dívidas, direitos creditórios, legal claims, esses são talvez os ativos líquidos mais famosos. Eu sei que tem outros nesses líquidos. Muita coisa, historicamente, e aí os grandes banqueiros, Rothschild, Safra, etc., eles cresceram a reputação deles em torno de ser lá a praça, né, o lugar que é uma corretora física, pessoa, né, que chegava o deal, chegava o dinheiro, colocava os dois na mesa, comprava, era uma negociação que envolvia um pouco de contrato e tal, e se colocava isso e era comprado e vendido, tinha essa liquidez. Então, você fala a palavra desintermediação, acho isso muito interessante. Eu vi iniciativas, por exemplo, de bolsa para startups, que surge aí, ou bolsa para pequenas e médias empresas, ou criar, né, ou tokenização de
de imóveis. Que imóveis, querendo ou não, também é um ativo ilíquido em alguma maneira. E uma coisa que a gente lida hoje muito são os famosos brokers, famosos conectores de negócio. Eu acho que o mandatado por lado maior parte das vezes pelo lado do vendedor, que quer trazer esse... Tem também mandatados, por exemplo, que a gente mandata, o buy-side, o private equity mandata. E tem muito aí... tem muito dinheiro que intermediadores ganham. Pô, você começa a colocar o valor desses ativos 10, 20, 50, 100 milhões, 500 milhões. Coloca, sei lá, 2, 3, 4% em cima disso. Dá uma grana da porra. E tem um jogo que eu vejo muito de interesse. Tem problemas também, por exemplo, quando tem tantos intermediadores no meio que você nem sabe mais quem é o vendedor, quem é o comprador. As partes se distanciam tanto. Tem emoções humanas, tem medos, tem um monte de cláusula. Eu acho que é um mercado frutífero para a disrupção. E eu queria escutar a sua visão. Eu acho que, sim, a tendência é haver mais liquidez. Eu tenho a opinião hoje que... Eu sou um cara de uma opinião fluida. Eu tenho uma opinião hoje, mas com novas coisas acontecendo, minha opinião pode mudar. Nos próximos 2, 3 anos. Posso ver que eu estava errado. Modernidade líquida. Modernidade líquida. Eu acho que ativos, por exemplo, que têm uma padronização maior, eu acho que são os primeiros a serem feitos de ilíquidos para líquidos. Agora, por exemplo, ativos que não são nada padronizados, tipo assim, porra, você vendeu, né, para Azimut, ou outra pessoa vai vender a empresa dele. Como que se torna esse processo? Líquido. Porque, assim, envolve uma negociação muito grande. Sim. Envolve emoções, envolve medos, envolve proteções, envolve advogados. Então, eu acho que você está lidando com um universo tão gigante que, inclusive, esse universo é maior do que o universo hoje do que está listado em bolsa. Uhum. Que é hoje uma palavra que tem um mercado que é o over the counter, né? Que é o OTC, mas tem muita coisa que nem é OTC, que nem é over the counter, que nem usa a mesa. É privado. É privado, nem passa pela mesa de operações. A maioria. E negócios gigantes, precatórios de bilhões, empresas, enfim. Não são registrados, e já que não há um registro, e quando a gente fala do OTC, naturalmente, você está ligado ali ao ambiente de negociação, no caso a CETIP, ou outra entidade, né, de registrador. Então, sim, a maioria acontece fora desse ambiente, até pelos custos e dificuldade de entrar no padrão, como você bem colocou. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso? E aonde a Blox entra no meio disso? Dava aí uma dissertação bem longa, né? Porque o tema é excelente, adoro debater, né, em cima desse conceito desintermediação, porque é o que a gente vive não só no mercado financeiro, diria que em todas as áreas que já aconteceram, outras acontecerão, e as que já aconteceram, vamos para uma outra fase. Sempre quando a gente fala, né, de desintermediação, a primeira leitura é a leitura de que alguém vai se dar mal, né? Ora, se vamos desintermediar, logo... Alguém vai perder a boquinha. Alguém vai perder. Eu não acho que é tão radical dessa forma. Falando assim de um conceito mais amplo, tá? Que envolve fora mercado financeiro. O Netflix, ele desintermediou uma cadeia de uma indústria. Alguém perdeu? Certamente. Mas outros ganharam muito. Os outros que ganharam muito foram aqueles que faziam da velha maneira e se adaptaram. Ou aqueles que nunca tiveram a possibilidade, e aqui está a beleza do meu conceito de desintermediação, porque são aqueles que eram totalmente outsiders do mainstream,
Você está falando de empresários ou você está falando de... possibilitaram a entrada nesse universo. Estou aqui no Netflix. Ele é o bom exemplo para o que a gente está tratando. Ora, você tem um ambiente de produção de mídia, né, naturalmente, onde um segmento totalmente dominado por grandes produtoras, grandes redes de televisão, grandes grupos de comunicação a nível mundo. Falando aqui da produção audiovisual, que é o foco, né, do próprio Netflix, você tem um ambiente, uma plataforma que, do ponto de vista do usuário, o usuário tem acesso on demand ao que ele deseja. Ok. Mas a produção que está ali, outrora, era somente em Hollywood, certo? Agora, produtores independentes ou pequenas produtoras ou produtoras locais conseguem submeter as suas operações ao Netflix. A maioria das produções ou independentes que o cara consegue a aprovação do Netflix, coloca lá, é uma produtora, XPTO, coloca lá, ele ganha com base no streaming. Então, a desintermediação aconteceu não do ponto de vista da percepção do usuário que está aqui, mas do ponto de vista da formação do produto final, entende? A cadeia de criação do produto final, desde do cara que escreveu ali o roteiro, a que contratou o produtor, a que submeteu a aprovação, foi atrás do financiamento, tudo isso aqui, quando a gente fala a intermediação, é que tudo isso aqui, por maior esforço que esse produtor vinha fazer, e já eu linko com o mercado, né, financeiro, que esse produtor vinha fazer, ele desembocava em 5 grandes estúdios. Não tem pra onde correr. MGM, Hollywood e tal. Turma de Hollywood, né? As grandes produtoras. O Netflix vem e diz assim, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque se eu tenho a demanda de um lado e eu tenho um consumidor me dizendo que eu quero assistir filme de terror trash, sabe aqueles filmes bem ruim mesmo? Tem gente que gosta, não tem? Eu não preciso de aprovação de Hollywood. Se eu sei que tem gente que gosta desse filme aqui e eu tenho um produtor que minimamente as pessoas qualificadas do Netflix avaliam que faz sentido, sobe a produção do cara, esse camarada que é meu assinante, meu usuário, está pagando, a gente faz um revenue share no cara. Desintermediou, então, a indústria de produção audiovisual. Uber, podemos citar o próprio iFood, etc. Significa que quando você desintermedia, você torna-se autossuficiente de jeito nenhum. Você precisa que os players, as entidades, aqueles que fazem parte daquele negócio, se adaptem, ou, se eles não se adaptarem, naturalmente vão morrer e outros surgirão. Mercado financeiro é muito parecido. É muito parecido com a construção de um filme, né, que deve levar muito tempo. A construção de um produto no mercado de capitais é o nascimento de um filho, né? A construção de um CRI, de um CRA, né, de um certificado de recebível imobiliário, do agronegócio, emissão de uma debênture, formação de um IPO, preparação e infraestrutura para o cara fazer um deal com um private equity leva tempo, papel, advogado, muito custo, muita troca ali de burocracia. E no fim do dia, os negócios, ou principalmente os grandes negócios, acabam em pequenos grupos. Eu não vou falar 5, mas desemboca o dinheiro, direto ou indiretamente, no mesmo bolso. Quando a gente olha numa perspectiva de tecnologia e regulação... Pequenos grupos, você diz... O que você quer dizer com isso? O dinheiro do mundo, né? Tem alguns estudos nesse sentido. E um livro muito bom, inclusive, de um brasileiro, o título, vou fugir o nome do autor, mas se chama Capitalismo de Laços. Ele coloca exatamente esse contexto que o dinheiro do mundo alocado no mercado de capitais vai acabar em poucos bolsos. E aí, BlackRock... Fidelity, BlackRock, Pinco, talvez, né? A Blackstone... Você está falando dos alocadores, tá? Eu estou falando dos grandes bolsos. E no fim do dia, o mercado se torna refém desses grandes bolsos, que ditam o que é bom e o que é ruim, né? Igual a Hollywood dita o que a gente deve assistir, se é bom ou ruim o filme, ou pelo menos ditava.
Nada contra eles, pelo contrário. O ponto é, existem outros bolsos, outros players, outras possibilidades que a tecnologia e o avanço regulatório permitem que isso aconteça. E aí, quando a gente vai para essa estrutura, né, de desintermediação, indo primeiro na linha, né, de produção, é uma linha de produção, né, no fim do dia. O mercado de capitais, as pessoas criam, né, N sopas de letrinhas, e claro que isso tudo é adequação, mas no fim do dia só existem duas coisas que você pode fazer no mercado. Ou esse empresário, esse camarada que está demandando capital vai emitir uma dívida, ou ele vai fazer uma operação de equity. Então, não tem... Acabou, o resto é tudo... Ou alguma combinação entre um e outro. Ou híbrido. Mas o resto é invenção, amigo. É o resto é adequação, é nome, é forma. Mas a essência é, ou eu tomo um dinheiro e lhe pago com juros, ou... Eu te pago com lucros futuros, eu que é te o pago equity. com lucros futuros, você vai ser meu sócio. É isso. Ou, meu amigo, a gente faz um híbrido aqui, que eu te pago juros e você tem a possibilidade de virar meu sócio, né, num papel conversível e tal. Só isso. Isso de dinheiro primário. Isso de dinheiro primário. E Secundário... sem contar antecipações, que quando você compra um precatório, uma dívida, quando você compra isso, você tá... Que no fim do dia é uma operação de antecipação de recebível, É isso. é uma operação financeira, né? Isso. No fim não muda, é quase um empréstimo. Você está dando dinheiro em troca de uma... recebimento futuro maior, é isso. Tomando esse risco. É isso. Né? Eu poderia dizer que está mais para um equity, porque o cara que levou o papel levou o risco, né? Sim. E ficou com ele. Ou não. Tem como estruturar diferente, mas com alguns kickers, garantias. Mas enfim, voltando aqui para o racional, para não perder, né, o conceito da desintermediação. Quando a gente fala que desintermediação, então, não necessariamente elimina todo mundo e vai ser tudo automático, não. Mas a maneira, a forma de fazer, ela tende a mudar. Quando a gente fala para o mercado de capitais, o fato é que ele é inacessível. Quando a gente fala no Brasil, e aí eu me refiro aos emissores, às potenciais empresas, para fazer operações de dívida ou de equity, eles desconhecem e é inacessível, ou ao menos era muito mais inacessível por conta da burocracia e o arcabouço regulatório. E a ausência de tecnologia. Ora bolas, é muito simples entender. Vamos lá, temos um produtor rural grande no norte do Brasil, né? Por exemplo, ali no Matopiba, região da soja, né? O cara fatura movimenta seus 1 bilhão ano na pessoa física. Na pessoa, sim, é muito mais comum do que a gente imagina. O produtor rural ele opera na pessoa física, tem vantagens tributárias. Esse camarada... nunca acessou o mercado de capitais. Por que ele nunca acessou o mercado de capitais? Porque ele sempre teve acesso primário a recursos subsidiados no primeiro quadrante. E no segundo quadrante é muito distante da realidade dele. Falta de contatos também. Totalmente. Falta de pessoas conhecidas. E custos operacionais envolvidos e burocracias que afastam esse empresário raiz, né? Um empresário... médio, o empresário do dia a dia, o empresário que não está na Bloomberg olhando tela piscando. E é nesse contexto que a Block se insere, junto com N outros players que estão acompanhando essa agenda de evolução, e que a CVM, voltando à regulação, entendeu que a tecnologia está posta para o mercado. Tecnologia... Ariel, das mais simples às mais complexas. Quais as mais simples? Esse cara produtor do norte do Brasil, da região do Matopiba, para acessar e emitir acessar o mercado de capitais, eventualmente teria que emitir um CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, que um FIAGRO iria comprar. O FIAGRO, ativo líquido listado na B3, captou o dinheiro do investidor para comprar esse tipo de operação, esse tipo de papel, e vai fomentar o camarada na ponta final. Ok, esse produtor, então, e esse bolso, ele jamais iria olhar para a produção desse camarada por risco, e está tudo certo. Só que hoje você tem, com a tecnologia, número 1, possibilidade de fazer N interações com o camarada por uma simples videoconferência. Você tem registros digitais dos cartórios, das propriedades, você consegue validar cada vez mais com dados, né, e com cruzamento de dados
de fato, aquela propriedade, se aquela propriedade está livre, está desimpedida. Na Bahia ficou muito comum de cada fazenda lá tinha 3, 4 andares. Cara, tinha andar para baixo, andar para cima. No passado eu tinha que visitar as cidades, eu tinha que ir fisicamente nos cartórios, lá no Beleléu, nos lugares longe pra caramba, ir de avião, para ir fisicamente olhar os arquivos do cartório. Eu já tive que fazer isso. Impressionante. E tem que fazer mesmo. Quando não tem acesso, é melhor fazer do que tomar o risco e comprar fumaça, né? Mas a tecnologia, ela anda das mais simples, como a gente colocou, né? As mais complexas, como, por exemplo, o uso de blockchain para ser a infraestrutura para esse tipo de negociação. Mas não precisa a ciência da NASA aqui, né? O simples funciona. Só que o regulador faltava se manifestar. E aí, em 2017, a CVM, ela de fato aponta uma agenda de inovação, né, que já estava ali na gaveta há algum tempo, em audiências públicas, etc., que foi uma reforma geral da infraestrutura regulatória no Brasil. Você mencionou mais cedo, muito bem, a 175, que foi a resolução CVM 175, que saiu em 2022. Todas essas normas foram em 2022, com vigência 2023, cada uma com sua particularidade. A CVM 175, ela mudou, né, a infraestrutura regulatória para o mercado de fundos de investimento, trouxe diversas inovações que facilitam o acesso do investidor individual, como, por exemplo, investidor individual, pessoa física, pode agora investir em FDIC diretamente, não podia. Isso significa FDIC, Fundo de Investimento de Direito Creditório. Cara, isso é gigante, as pessoas não entendem. Muito grande. Você tem um 75. E para o empreendedor também, porque agora o gestor de fundo, agora podendo fazer um fundo guarda-chuva, etc., facilita muito também a vida, as pessoas não conseguem ver isso. Sem a menor dúvida. É aquela coisa que está embaixo da terra, né? Os entes públicos adoram construir ponte, fazer obra e tal, que está em cima da terra, a turma vê. Mas obra de saneamento também é importante. Está embaixo da terra, é cano e pessoal ninguém não vê isso. Mas essa infraestrutura é muito importante. A 175, ela traz várias inovações. A principal delas, na minha visão, é a possibilidade de você ter classe de cotas dentro da estrutura de fundos. Isso. Classe de cotas, entenda-se isso, não níveis de subordinação, que já era possível, mas patrimônios totalmente separados dentro de fundos únicos. Ou seja, um FIP com a cota A, que só investe em Enertech, uma cota B que é só de fintech, a cota C, sim, que é um misto dos dois. E não só isso, você ter um master, você pode ter um master FIP, por exemplo, você, um private que investe em empresas, e aí uma classe que investe só no agro, uma classe que investe só no mercado imobiliário, mas eu achei incrível que tem um nível a mais que, por exemplo, dentro dessa classe pode ter uma subclasse que você dá os 10 primeiros investidores daquele fundo que investe no agro foram os primeiros 10 investidores, então eles têm uma taxa reduzida. Então, uma subclasse alfa. E aí, quem veio depois é uma subclasse beta. E eu acho que isso dá mais poder de fogo para as gestoras serem mais flexíveis. Exato. Nas soluções. Logo, se você tem mais flexibilidade e o teu custo de captação reduz, em tese, você tem mais dinheiro e mais dinheiro flui melhor para o mercado. Isso. Além da 175 e tudo que o arcabouço regulatório para a desintermediação, o A175 traz essas inovações. Temos a 161 e a 160 que mudaram a infraestrutura de ofertas públicas. E aqui sim, o ponto mais sensível, a mudança mais importante, né, do cenário aí recente, onde as normas antigas, Instrução CVM 400 e 476, que regulavam como que uma empresa emitia seus papéis no mercado, seja uma emissão privada, seja uma emissão pública, privada que eu digo, claro, registrada, mas no ambiente de balcão, né? Seja no ambiente público, né? E aí quando a gente fala ambiente público, a gente está falando de IPO, a gente está falando de fundos, etc. Aqui tem uma mudança bem importante porque o custo de observância, o custo de infraestrutura exigido
infraestrutura legal, né, e burocracia, né, em bom português, exigido na norma anterior, na 400 e na 476, tornava o acesso ao mercado de capitais muito seletivo. Totalmente seletivo. Por uma questão de bolso. Ou bolso, ou conhecimento, ou buroca mesmo. Os dois, ou os três. Cara, para você... Ou os três juntos, né? Para você emitir um papel na CETIP, fazer uma emissão de debênture, fazer uma emissão de um CRI, de um CRA, etc. Antigamente você tinha que ter o prospecto desse tamanho, balanço 100% auditado, pareceres de advogados credenciados, com renome, etc. E 96% das empresas do Brasil não se encaixam aí. Não se encaixam nisso. O que é que esta norma, né, dentre diversas outras, sem querer ser... reducionista aqui, né? Mas dentre diversas outras inovações, a 160 e a 161, ela traz uma adequação do rito ao bolso. Ou seja, se vocês estão fazendo uma oferta pública para o investidor profissional, esse cara é grandinho, ele sabe o que está fazendo. Logo, o custo de observância tem que ser menor. Você entra agora no denominado rito automático, que você não precisa de uma autorização da CVM para fazer aquela oferta e traz uma leveza maior nos pré-requisitos. Por exemplo, não há necessidade de elaboração de prospectos robustos, você pode fazer uma pequena lâmina, você não precisa ali necessariamente de auditorias, etc. E isso, de novo, tira a burocracia. E se você tira a burocracia, você barateia. Se você barateia, você desintermedia, você dá acesso, porque você precisa de menos burocracia. Por fim, uma outra norma bem importante, entrando na questão de liquidez, tokenização, a gente tem a resolução CVM 88, que foi ela, inclusive, que substituiu a 588, que fundamentou o lançamento da Blox, já que em 2017, outubro de 2017, a CVM trouxe para o Brasil o Jobs Act, né, americano, meio que num copy and paste ali adaptado, permitindo que plataformas eletrônicas, desde que autorizadas pelo regulador, claro, pudessem fazer ofertas públicas de títulos e valores imobiliários de empresas até 5 milhões de reais. Hoje esse limite foi para 15 milhões de reais. Com essa infraestrutura, a Blox se propõe, então, deu entrada na CVM, logo quando saiu a norma, e a gente começa a nossa jornada como uma plataforma autorizada pela CVM a fazer esse processo digital, com dispensa de registro, fazendo emissão de valores imobiliários. Crescemos bastante, né, dentro desse universo. Somos líderes em volume nesse tipo de emissão. Ainda que a gente não faça tantas emissões de startup, a gente foca muito em project finance, né, operações mais estruturadas. E, naturalmente, a plataforma ela ganha tração. Ganhando tração, foi necessário adicionar outras autorizações regulatórias, como autorização de securitizadora, autorização de gestora as a service. E o flavor disso tudo é a tokenização desses ativos. A tokenização como ferramenta de tornar mais líquido, mais fluido. Gosto até da palavra fluidez melhor do que liquidez, porque liquidez depende muito, né, do volume, mas de tornar fluido esse processo, uma vez que você está ancorando ele em sistemas digitais e torna tudo mais simples. Você está falando aqui que, basicamente, o processo burocrático, o processo de compensação para transações até 15 milhões, que são o que o mercado categoriza por pequenas transações, fica mais fácil. Eu vejo isso assim... é igual a coisa, a inteligência artificial saindo. Será que todo mundo vai perder o emprego? Não. A gente só vai ter uma ferramenta para ajudar a gente a fazer as coisas de uma maneira eficiente. O toque humano, a criatividade, a empatia, a confiança, e o olho no olho... Ele não vai sumir, ele só vai ser usado junto com uma coisa que faz a coisa ser mais eficiente. É assim que eu enxergo isso. Eu vejo que você está se posicionando para ser uma ferramenta para transações pequenas, onde os assessores,
os brokers, os intermediadores vão continuar existindo, vão continuar colocando as partes em contato, vão continuar criando confiança, empatia, colocando as partes na mesa. E quando as partes quiserem executar essa transação, aí tem uma ferramenta lá que faz isso de uma maneira mais automatizada. E eu acho que isso... É exatamente isso. E você falou... Gestor as a service. Cara, aí você entra em outro... coisa de... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Tá, dá tempo de falar sobre isso, que eu achei super interessante. As a service, se você pensar, quando você coloca as a service depois de alguma coisa, CFO as a service, gestor as a service. Tem tudo as a service tudo hoje, as né? A service. É uma maneira de também desburocratizar, também de desintermediar e também dar mais acesso a uma coisa que antes tinha um alto valor, uma alta barreira de entrada. Você ser uma gestora, você precisa dar entrada na CVM, você precisa depois... É um processo junto ao CVM, Ambima, né? Tem autorregulação, tem custos para isso e tal. Eu acho que se não fosse, por exemplo, o Gestor as a Service, Search Funds não teriam nascido no Brasil. Perfeito. Porque eu não conheço um Search Fund que é uma gestora. E quando você fala sobre isso, cara, eu acho super interessante porque tem várias outras coisas no mercado financeiro que tem uma alta barreira de entrada e tem a possibilidade de se tornar um as a service. Não sei se um dia vai ter uma DTVM as a service, não sei se um dia vai ter outros tipos de entidade. DTVM as a service já é um próximo passo nosso aqui. Tô dando o spoiler aqui. Spoiler. E é muito legal isso. Que eu não Naturalmente não para tudo, né? Um Sim. as a service que atende esse nosso nicho de operações estruturadas e alternativo. Legal. Eu não faço o que vocês fazem, né? A gente não é uma plataforma de intermediação. A gente, eu na Singularos, virei sócio, a gente nasceu como Private Equity tradicional e a gente abriu um braço de Private Equity as a Service. E aí, quando você fala as a Service... achei bem interessante. Muito bom. E aí eu acho muito legal esse papo, porque você tem uma cabeça de tipo, vou desintermediar a compra e venda, né? Desculpa repetir palavras, a intermediação entre ativos. Claro. A gente... e aí eu traço muito paralelos, porque a mesma lógica pode ser aplicada em coisas diferentes e eu e você, a gente empreende no mercado financeiro. A gente, como um Private Equity as a Service, a gente, no final das contas, possibilita empresas que antes não tinham tamanho para ser acessadas por Private Equity para entrar dentro de um Private Equity e ter o processo de value creation. Ou aluga uma palavra muito feia, mas... não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Cede isso para outros Private Equity, para eles fazerem isso em outras empresas. Então, essa cabeça de... acho que muita gente não entende quanto valor isso destrava. Tem gente que uma operação de 10 milhões, 15 milhões é life-changing muito, cara. E muda completamente. Pô, você conseguir ter uma operação de 10, 12, 15 milhões de uma dívida, de um conversível de um dependendo do momento, não é life-changing, não. É vida ou morte mesmo. Exato. Transforma e o investidor ele pode, muitas vezes, ter um retorno muito acima do CDI, muito acima de outros fundos multimercados que ele acessaria. Então, eu acho que isso é muito legal. Do meu lado, eu vejo a mesma coisa. Você acaba... acho que muita coisa... Você começou sua história em 2002. Private Equity no Brasil começa em 1992, oficialmente em 1994. Só um pouquinho antes disso. E não muita coisa mudou. Muita coisa mudou no Venture Capital. Não muita coisa mudou no Private Equity. Que acaba sendo ainda o maior comprador financeiro de ativos e líquidos. Mas eu acho que muita coisa vai mudar. E não só isso, eu acho que assim, quem cria ecossistemas... E assim, quando a gente começa a entrar nisso também é outra conversa. Se você cria ecossistemas, se você faz parte da educação do mercado, se você consegue não só atuar na parte da demanda, mas atuar na parte da oferta, fazer coisas que não corriqueiramente no passado eram vistos como responsabilidade de uma empresa como você, como a gente que está empreendendo no mercado. Concentrada. Exato. Cara, eu acho que isso abre umas oportunidades que eu não sei para onde isso vai nos levar, mas é um feeling que eu sei que você tem, porque eu tenho mesmo, que é o caminho certo, porque
vai possibilitar mais intermediação, mais transações, vai estar mais próximo do comprador final e do emissor final. Aqui do meu lado não é comprador-emissor, aqui no meu lado é parte vendedora e a parte compradora que é a gente. Então, eu acho que é muito louco ter essa conversa, porque são nichos diferentes do mercado financeiro que a gente atua, mas tem muita coisa em paralelo. Eu vejo, olhando aí em futuro, né? Se a gente puder sonhar, né, um pouco com blockchain, tokenização, os CBDCs, são as moedas digitais, a gente começa a falar de um mercado de capitais, um mercado de investimento financeiro interconectado global. Isso já é uma possibilidade, né, tecnológica, tem várias arestas regulatórias a serem aparadas, mas, por exemplo, a famosa SWIFT, que a gente, quem já fez qualquer investimento, enviou dinheiro para fora, remessa, né? Você manda seu código SWIFT, né? SWIFT anunciou umas 4 semanas atrás, um pouco mais talvez, que ela estava lançando uma infraestrutura com diversos países para fazer as transações agora via CBDC, que é a Central Bank Cryptocurrency, que é a moeda digital dos bancos. Perfeito. Que é o nosso Drex, né? É o real digital. Então, muita coisa vai mudar. Onde que isso vai parar? Essa interconexão, essa visão de ecossistema, essa visão de colaboração, essa visão de descentralização. Não sabemos. O fato é que a gente quer estar lá. Muito bom. Estamos trabalhando para isso. Que isso é duas coisas que você... Eu não vou falar que você sempre quis perguntar, mas... que você queria me perguntar, mas você nunca teve coragem nem audácia de fazer. Para um private equity, assim? Ou para o Ariel, ou para um private equity. Cara, eu pegar aqui um pouco mais geral, né? Eu acho que eu pegando um pouco mais geral, assim, de visão private equity, né? No fim do dia, o VC, o investidor, eu acho que é uma boa pergunta que qualquer founder, empresário, né, gostaria de fazer, é muito de, cara, como que o profissional que está do outro lado, né, como investidor, lida emocionalmente ou até do ponto de vista prático com os desafios, as dificuldades. Porque na teoria, a jornada, o business plan, né, que a gente trabalha muito, ele é retilíneo. Mas a gente sabe que a vida real, amigo, né, altos e baixos. E a gente vê relações com investidores que são... É um casamento, no fim do dia. Não que tenha que ser para sempre, mas essa consciência de que tem altos e baixos, como é que é lidar com isso, né? Você diz como que é pro... Deu merda. O VC, o Private Equity olhou, deu merda no sentido de, cara, o negócio tá meio que desandando, como é que... Pós-deal, você diz. Entendi. Se eu entendi direito sua pergunta, você está perguntando como que é para um analista sócio de um Private Equity ou VC analisar o deal e tomar essa responsabilidade, é isso? Lidar com o problema na perspectiva pós-deal, ajudando esse empresário numa ótica de... Esse empresário fundador, né, empreendedor, numa Sim. ótica de virar um negócio, né? Sim. Eu vou dissociar que VC e Private Equity... VC tem aquela coisa de a Power Law, a lei dos números grandes. Deixa eu fazer 30 investimentos, eu sei que 25 vão morrer... 3 vão retornar o que eles me deram e 2 vão ser uma porrada gigantesca que vai trazer o fundo em 5, 6, 7 vezes. Então, o VC ele é muito mais cheques menores, muito mais confortável com o risco, porque ele já está calculado lá a perda de portfólio e, assim, fez o cheque. Começou que vai mal, muitos, não estou falando todos, tiram o pé, param de dar atenção para aquela empresa, fazem as pazes, já sabem que ela vai morrer, tudo bem, foi uma tacada que deu errado e vai focar energia e atenção e contatos e networking e foco para a empresa que está dando certo e está retornando investimento. Então, joga a rede muito longe, vê o que espera 6 meses, 1 ano, vê o que está crescendo e o que está meio estagnado, esquece, né? Coloca o jurídico lá para ver como vai recuperar isso daí, se converte o mútuo, não converte o mútuo. Se faz write-off. Exato. Private Equity já não tem
essa dádiva. A gente não tem o espaço de vamos fazer 20 investimentos, não. Private Equity, se ele faz o investimento, são cheques maiores, na cabeça de todo o comitê de investimento, na cabeça do analista, do sócio, não só esse deal vai dar certo, como ele vai retornar a nossa tira e até um pouco mais que a tira. Então, é muito mais concentrado, tem eu acho que um estresse maior e uma responsabilidade maior, porque private equity são menos tacadas, são menos cheques feitos. Tem que ser mais certeiro, né? Tem que ser mais certeiro, são menos cheques feitos. Eu acho que são conversas mais técnicas. No entanto, pós-deal do private equity, cara, ele tá com você na vida ou na morte. A cabeça é meio assim, essa empresa vai dar certo no matter what. Se precisar, vamos trazer mais dinheiro. Se precisar, vamos trocar o CEO, o CFO, vamos reestruturar todo o time, demitir pessoas, contratar gente nova, fazer o que for preciso para isso acontecer. Quando dá merda, e todo dia quando é feito com bom private equity, tem que ter um plano de contingência quando dá merda, e já tem que estar escrito no contrato de compra e venda e no acordo de acionistas. Casos de o que acontece, por exemplo, se a TIR não estiver sendo atingida, o que acontece se, por exemplo, tiver um problema com a diretoria, o que acontece se tiver um passivo que explodiu, uma ação que chegou, uma mudança regulatória, uma fraude que foi encontrada, uma demissão em massa de funcionários, o que acontece nesses casos? Então, isso já tem que estar escrito de alguma maneira, mas eu acho que, assim, se o private equity fez um cheque na empresa, ele tá com você até o fim. Tem private equity que são, por exemplo, o que a gente chama de... É muito engraçado, porque tem private equity que fazem cheques minoritários, mas no contrato, no acordo de acionistas, eles são majoritários, que são o famoso minority controlling, que tem alguns nomes que eu não vou mencionar aqui. É um tipo de modalidade. A gente não faz muito essa modalidade, a gente faz onde a gente compra pelo menos 50% do capital social e somos sócios de verdade no dinheiro. Isso é sócio na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Eu acho que até os que investem menos que 50% são sócios na alegria e na tristeza, mas eles são mais um híbrido, igual você falou, entre VC e private equity. Mas, assim, é estressante. É foda. Muitas vezes, quando dá merda no deal, isso é a diferença entre o analista e o sócio receber o carry deles ou não. Que a taxa de performance muitas vezes 80% da remuneração de um profissional de private equity, 20% só é o salário fixo, ou 70-30, alguma coisa assim. Em alguns casos, 50-50. Então, assim, o cara tá alinhado com você, porque se ele não fizer essa empresa dar certo, esse cheque dar certo, ele não vai ter o carro, vai doer no bolso. O apartamento, exato, vai doer muito no bolso. Então, é estressante, processo, mas assim, eu já sei para Verect que, os caras tinham sede em São Paulo, investiu em empresa em Santa Catarina, que tinha unidade no Rio Grande do Sul também. Metade do time foi e morou quase um ano lá. Então, bom exemplo. Foda-se, entendeu? Vou relocar e... Ou vai, né? Ou vai. Então, acho que essa é a diferença. E eu acho que, assim, nossa, tem muito mais coisa que a gente pode falar nesse papo. Essa pergunta é legal, né? Que é um tema ali que a gente vê as reações, né? Mas certamente... Não só essa pergunta, mas esse papo nosso, eu acho que é pouco falado hoje em dia. E em nível de consciência, tem coisas que as pessoas sabem que elas não sabem, e tem coisas que as pessoas nem sabem que elas não sabem. Né? E eu acho que é o que a gente fala, a gente está falando hoje. Eu queria te agradecer por a gente estar com tempo. A gente vai ter que fazer um segundo episódio. E quando tiver... Já tem data, vamos só fechar a data para depois divulgar para a turma, hein? A gente divulga para a turma. E
obrigado hoje por compartilhar a sua história, compartilhar a sua trajetória. Eu respeito muito o que você está fazendo e o que você já construiu, que já é bastante. E já serve de exemplo para muita pessoa que quiser empreender no mercado financeiro. No mercado financeiro eu acho que não é fácil, mas é muito, muito recompensador. E quer deixar suas redes sociais aí pro pessoal? Claro, eu quero agradecer imensamente aí o convite. Pô, conte comigo. Nosso próximo vai já sair com a data, né, arrumada. Vai ser lá na Blocks. Vamos participar. Convidar você para participar do nosso DCM, que é o Destrava Capital Markets. Olha só. Esse aí é bacana, hein? Melhor do que o Black Box. E sim, eu sou bem ativo no LinkedIn. Vocês me encontram facilmente aí. Felipe Souto, só dá uma pesquisada. Fica super fácil. Escrevo bastante lá, respondo todo mundo. Então, LinkedIn é o melhor canal. Fechado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Pod Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado não fala. E eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de dar um like aqui, comenta, marca o Felipe, pode mandar perguntas para eles. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!